Pare de querer a aceitação dos outros e se autoaceite. Da mesma forma que você precisa assumir as suas responsabilidades, você também precisa parar de querer que todo mundo à sua volta aceite o que você é e você precisa parar de querer que os outros aprovem o que você vai fazer. Prazer, para quem não me conhece, eu sou a Stephanie, tenho 25 anos e eu criei esse canal para trazer para vocês aqui toda a minha experiência, a minha vivência e os hábitos que eu estou adquirindo e trazendo para a minha vida. Gente, hoje eu vou falar com vocês a respeito, eu creio que o vídeo vai ser um pouquinho longo, tá? Mas se cortar, gente, é porque o meu telefone tá muito cheio, mas eu revolto aqui e regravo o vídeo e posto tudo junto de uma vez só, tá? Hoje eu me peguei pensando, né, o quanto quando eu tava na minha adolescência, na minha época de escola, eu fui uma adolescente assim, eu não fui uma adolescente popular, de uma forma boa na escola, mas eu fui daquelas adolescentes que sofria muito bullying pela minha aparência, pela minha forma de ser, pela minha forma de agir e tal, né? Porque minha mãe era uma pessoa muito à moda antiga. Então o ensinamento que a minha mãe me deu não era o ensinamento que os meus colegas tinham ao meu redor. Então eu mesmo me senti uma pessoa muito reprimida e cresci assim. Eu não sei se um dia minha mãe vai ver esse vídeo, mas o dia que ela ver, eu espero que ela possa compreender o que eu tentava falar com ela e ela achava que era coisa boba minha. Então, continuando. E eu sempre busquei ter a aprovação dos meus colegas para as coisas que eu fazia. Mas tinha muita coisa que eu não falava, porque tinha certas coisas que os meus colegas já haviam feito, mas que eu não tinha feito. Então eu me calava naqueles assuntos e às vezes eu ia mais pro cantinho da roda da conversa para aquela conversa não chegar a mim, né? E quando ela chegasse a mim, já fosse uma conversa bem fria, não estaria mais aquela conversa quente. E aí eu cresci assim. Eu me tornei mulher bem tarde, né? Eu tinha 17, no finalzinho dos 17 anos para 18, né? Na verdade eu já tinha feito 18 anos, para falar a verdade. E parecia que não, mas eu sabia muita coisa, mas eram coisas que eu só sabia, não colocava em prática. Eu vou chegar até lá um assunto que eu quero falar com vocês. E eu acabei ganhando, né? Eu acabei trabalhando e me autodando celulares e tal, né? Muitos celulares. Minha mãe quebrou por coisas que eu fiz, mas não me arrependo, foram tudo ensinamentos para mim. E quando eu conheci a rede social, o Facebook, o Instagram, eu comecei a postar, né, fotos, vídeos, essas coisas assim, né, de adolescente, para buscar a aprovação das pessoas. E a primeira foto que eu lembro que eu postei, eu tive, como é que eu vou falar? Eu não tinha muitos dos meus amigos, assim, pessoais de escola na minha rede social, mas tinha muita pessoa que eu não conhecia que me mandava convite e eu aceitava. Sendo assim, né, hoje em dia eu não tenho muita gente assim, hoje em dia eu tenho todo mundo que era da minha época e também não tenho gente que era da minha época. Eu seleciono quem está na minha rede social e quem não está, tá? E com isso, né, eu buscava na rede social uma aceitação que eu tinha que buscar em mim mesma e não com que os outros me aceitassem. Não sei se vocês estão entendendo. Então eu fui uma pessoa que, além de ter independência emocional, eu tinha independência, eu acho que é intelectual que fala, ou independência social, mas era uma independência, entendeu? Eu tinha dependência das pessoas me aceitarem e não
de que eu me autoaceitasse. Com tudo isso, né, e na situação que hoje em dia eu me encontrei, né, passando, eu parei e pensei, né, falei, gente, como nós mesmos nos matamos os nossos sonhos para satisfazer o que os outros querem, ver da gente, né? A gente não quer que as pessoas vejam o que nós vemos, o que nós queremos. A gente quer que as pessoas vejam o que elas acham que a gente vive. E eu já matei muitos dos meus sonhos com essa opinião de me reprimir, né? E deixar com que eu queria mostrar para as pessoas uma coisa que eu não era, né? Hoje em dia eu não sou mais assim, né? Hoje em dia eu não ligo para o que as pessoas falam, eu não ligo para o que as pessoas dizem, eu não... Gente, sinceramente, entra num ouvido e sai no outro, o que eu vejo eu finjo que não vejo. Certas coisas que eu vejo eu finjo que eu não vejo. Então eu vim falar com vocês para que vocês se autoaceitem, porque independente de qualquer coisa que vá acontecer mais para frente na vida de vocês, e vocês não tiverem aquela autoaceitação e vocês ficarem se matando por dentro, matando os seus sonhos, matando os seus planos, metas e objetivos, tudo aquilo que você deseja, almeja e que você pretende atrair para você e que você quer atrair para você, você vai, em um certo momento, você vai buscar a aprovação de outras pessoas e não a sua própria aprovação. Porque às vezes o que as pessoas pensam não é o que você pensa. E às vezes, a maioria das vezes, né, o que as pessoas acham não é o que você vive, não é o que você faz, entendeu? Às vezes você se esforça muito, você abre mão de muita coisa na sua vida para poder realizar aquilo que as pessoas acham que foi fácil para você conseguir, mas que infelizmente não foi. Então vocês precisam recalcular a rota de vocês, recalcular o caminho que vocês querem traçar. Então parem de querer que as pessoas te aceitem primeiro para depois você se aceitar. Se aceite primeiro e depois você escuta o que as pessoas têm a dizer. Se o que elas têm a dizer é compatível com o que você pensa sobre você, sobre o seu futuro, sobre o seu presente, tudo bem. Mas, acima disso, não deixe com que as pessoas que pensem o mesmo que você ditam o que você tem que fazer. Continuando. E as pessoas que não têm o mesmo pensamento que você, elimine e exclua da sua vida. Tire aquelas pessoas da sua vida. Porque aquelas pessoas, elas não vão te trazer nenhum benefício, elas não vão te levar a lugar nenhum. Se elas pensam de você daquela forma, é questão que elas não precisam estar na sua vida. Elas não precisam fazer parte daquilo que você quer para você. Então procure se autoaceitar, procure se autodeclarar e só assim você vai saber aonde você pode chegar. Até rimou. Mas o vídeo que eu vim, o assunto que eu vim falar hoje com vocês era esse. Para que vocês se autoaceitem, entendeu? Porque eu já fui desse tipo de pessoa que buscava a aceitação primeiro das pessoas para depois buscar a minha autoaceitação, que era o que eu precisava buscar primeiro para depois obter a aceitação de outras pessoas. E as aceitações que hoje em dia eu busco, primeiramente é a minha, a que os meus filhos me aceitem do jeito que eu sou e primeiramente a aceitação de Deus. Deus aceitando, tá ótimo. Agora, se Deus não aceitar, realmente eu vou tentar mudar a minha rota, porque infelizmente aquilo não é para mim. É a única pessoa que eu aceito que me mostra o que eu preciso. Agora, fora isso, você não precisa que ninguém de carne, osso e pecado que ela dita o que você tem que fazer. O que você precisa é parar, pensar, você precisa diagnosticar o que você vai fazer, planejar e executar. Só isso.